Boa tarde, seja muito bem-vinda a esta live semanal, a mais uma live aqui, onde eu vou trazer aqui bastante conteúdo. Hoje nós vamos falar os erros que impedem você de ter uma massa de bolo perfeito. E ó, no final eu vou dar 3 dicas práticas aqui para você. Então quero ver você comigo aqui até o final, hein? E para você que está chegando novo aqui, não me conhece, meu nome é Daniela e eu ensino confeiteiras e não confeiteiras a ter a sua independência financeira, a viver de bolos de festa altos e decorados. E estamos aqui hoje, então, para mais uma aula. E para quem que é esse conteúdo aqui que eu vou trazer aqui para você? É para quem não sabe nada de bolo. Se você está aí na sua casa, não sabe nada de bolo, quer começar na confeitaria, esse conteúdo é para você também. É para você aí, de repente, já faz, já está no campo de batalha vendendo seus bolos, mas quer aprimorar, quer melhorar o seu conhecimento, quer trazer mais coisas lindas aí já para aquilo que você já faz. E conhecer as técnicas também. E para quem não sabe, eu trabalho aqui com uma cobertura maravilhosa de bolos, que é o Buttercream, que é um creme de manteiga, que é o que eu faço para decorar os meus bolos, para cobrir o meu bolo. E é ele que diferencia muitas vezes a gente, né, do que é comum, daquilo que todo mundo está fazendo. É uma cobertura fantástica aí para trabalhar com bolos de festa. Mas hoje o nosso assunto é massa de bolo, não é cobertura, né? Então a gente vai entrar aqui em alguns pontos importantes que você precisa ficar atenta. E nós vamos falar basicamente 2 erros que influencia demais se você quer ter uma massa perfeita, né? Então, você pode falar assim, Dani, a minha massa é sempre feia, a minha massa não cresce, a minha massa sola demais, a minha massa fica seca, a minha massa não sai nunca do jeito que eu gostaria de fazer, fica cheio de buraco no meio, enfim, né? Um monte de problemas aí que pode acontecer na sua massa de bolo. Né? Lembrando que eu vou dar umas 3 dicas aí para você no final dessa live, hein? Que vai te ajudar bastante aí a te ajudar, né, a ter aí uma massa de bolo perfeita, certo? Então, quando a gente pensa em massa de bolo, a gente tem que pensar, é o que eu sempre falo aos meus alunos, que você precisa ter uma receita bem equilibrada, certo? Então, um erro comum é você ter uma receita mal equilibrada. Esse é um erro muito comum que acontece, né? Por quê? Porque quando a gente pensa numa receita, a gente tem que pensar nas proporções dos ingredientes. Se a sua massa de bolo não tem uma proporção de ingrediente adequada, o que vai acontecer? A sua textura da massa não vai ficar legal, a coloração da massa não vai ficar legal, a aparência da sua massa também não vai ficar legal, a umidade da sua massa também não vai ficar boa, a maciez, porosidade, estrutura, sabor, enfim, é um conjunto que a gente precisa ter na nossa massa de bolo para que a gente tenha uma massa realmente perfeita, uma massa que vai encantar o seu cliente a hora que ele comer. É uma massa que vai derreter na boca, né? Porque o bolo de festa é um produto que a gente tem que sentir todas as texturas que tem ali. A gente tem que sentir a massa, a gente tem que sentir o recheio. Então a gente tem que, quando a gente come a cobertura, né? Então quando a gente come esse bolo, a gente tem que sentir o conjunto da obra, né? Então tem que ser um bolo realmente muito saboroso para o seu cliente voltar a encomendar bolo seu, né? Para o seu cliente te indicar. Então a gente tem que pensar na qualidade da massa que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Né? E se você vai começar a vender bolos, aí sim que você já tem que começar com uma receita testada, uma receita boa, que vai fazer diferença aí no seu bolo de festa, né? Porque você quer levar sabor. A gente, quando trabalha com bolos de festa, a gente tem que levar experiências para o nosso cliente. Então, experiências no quê? No sabor, na aparência, em tudo que envolve lá o seu bolo de festa. Né? Então, o cliente tem que comer o seu bolo e falar: meu Deus, que bolo maravilhoso é esse? Nunca comi nada igual. É essa sensação que você tem que levar para o seu cliente. Quando a gente pensa em massa bem equilibrada, a gente tem que pensar nos ingredientes. Então, por exemplo, para fazer uma massa de bolo, quais são os ingredientes que normalmente a gente coloca na nossa massa? Ovos, açúcar, farinha, gordura.
líquido, né? Tem a parte do líquido, fermento. Então, a gente tem todos esses ingredientes dentro da massa de bolo. Só que o que acontece? Nem todos esses ingredientes a gente utiliza para todos os tipos de massa. Então, vai depender muito do método de preparo de massa que você está fazendo esse bolo. Por isso que dentro do projeto Buttercream, eu ensino todos os métodos de preparo de massas, né? Para você realmente saber exatamente como funciona cada um e saber executar as coisas corretamente, né? Então, a gente vai entrar ali no próximo erro daqui a pouco. Então, quando a gente pensa em ingredientes, a gente tem que pensar no tipo de ingrediente também e na função dos ingredientes, né? Então, é o que eu ensino aos meus alunos, todas as funções de todos os ingredientes, porque os ingredientes têm função para a nossa massa do bolo. Né? Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele não serve somente para adoçar a nossa massa, ele serve também para trazer maciez, para ajudar na textura, para ajudar na cor da nossa massa. Né? Então, quando você, por exemplo, tem uma massa que o açúcar não está na proporção correta para aquela massa, você já não vai ter uma cor bonita, você já não vai ter um sabor também bom, você já não vai ter a textura da sua massa não vai estar legal, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas quando a gente pensa em ingredientes, em massa de bolo, para a gente poder ter realmente uma massa bem equilibrada e não uma receita aí mal equilibrada, né? E até quando conhece o ingrediente e a massa dá errado, pela característica da massa, de repente ela já sabe qual ingrediente que deu errado na massa. Né? Com certeza, né? Então, se a tua massa, um dia, por exemplo, eu fui. A gente vai entrar logo mais nesse próximo erro, mas teve um dia que eu esqueci de colocar o açúcar na massa, né? Uma coisa também interessante, por exemplo, né? Eu não conhecia os tipos de ingredientes. Por exemplo, a gente tem as gorduras que a gente utiliza dentro da nossa massa, né? Dependendo da massa que você vai fazer. Então, por exemplo, teve uma vez que quando eu era criança, que eu fui fazer um bolo, e eu coloquei azeite de oliva em vez de óleo vegetal na massa. E a massa, como foi uma quantidade muito grande, né, de azeite, eu acabei colocando, ficou com muito gosto daquele azeite, de azeitona, né, a minha massa. Então, por quê? Porque eu não conhecia os ingredientes, não conhecia os tipos de ingredientes e o que aquele ingrediente acarreta na minha massa de bolo. Né? Então é importante a gente conhecer os ingredientes para a gente levar sempre o melhor para a nossa massa. Né? Porque o que acontece? Não tem só, né, o que principalmente quem está iniciando, sempre só ouve falar pão de ló, pão de ló, pão de ló, né? E acha que é o pão de ló, que só existe pão de ló, né? E não, né? Existem vários outros métodos de preparo de massa. A gente tem outros tipos de massa, por exemplo, massa manteigada, massa à base de óleo, massa chiffon, pão de ló. E o pão de ló, para mim, é uma massa mais sem graça que tem. Né? Eu praticamente não uso pão de ló nos meus bolos. É uma massa que não tem muito sabor, porque ela é feita somente com 3 ingredientes: ovos, açúcar e farinha. Né? Então, precisa de outros ingredientes para ter uma massa mais saborosa. Né? Então, e claro, tem outras coisas ali que o pão de ló também influencia aí no nosso bolo, né? Então, mas a gente não vai conseguir aprofundar aqui, certo? Então, é importante, né, para você ter uma massa bem equilibrada, conhecer os métodos de preparo de massa, conhecer os ingredientes e ter uma receita testada, né? Então, se você tem uma receita boa, teste ela várias vezes para ver se realmente é aquilo que você quer levar para o seu bolo, né? Então, se é aquele sabor que você quer levar para o seu bolo de festa, testa ela sozinha, testa ela no seu bolo, para que você consiga realmente levar um sabor gostoso, dá para as pessoas provarem, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas quando a gente vai oferecer um bolo de qualidade para o nosso cliente, né? É o que eu falo para os meus alunos dentro do método. Não adianta, você precisa levar qualidade no seu bolo. A gente não pode vender bolos sem qualidade, por isso a importância de conhecer os ingredientes,
né? Qualidade é obrigação. Então, quando o cliente vem buscar o seu produto porque ele enxergou valor, enxergou a qualidade, ele vai, consequentemente, pagar mais pelo seu produto. Ele não vai se importar com o preço. Ao contrário daquele cliente que muitas vezes vem pelo preço, né? Se você está fazendo ali um bolo que todo mundo faz, um bolo onde as pessoas comem esse bolo e não é aquele sabor maravilhoso, né? A pessoa não consegue nem te indicar depois. A pessoa que vai voltar a encomendar bolo seu, se ela está preocupada com o preço, ela na primeira esquina que vê outra com preço mais barato, ela vai atrás. E quando ela vê, enxerga valor no seu produto, vê que você trabalha realmente com ingredientes de qualidade, que quando ela prova, come o seu bolo. É um bolo que ela quer comer, comer, comer sempre, né? Então, ela consequentemente ela vai sempre procurar você e não vai se importar com o valor que você está cobrando, né? Com o valor justo que você vai cobrar pelo seu trabalho, né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente pensa em bolos de festa de modo geral, certo? Não só na massa. Então, uma massa mal equilibrada pode trazer prejuízos aí, né? Massa pode ficar solada quando você não tem a quantidade exata dos ingredientes. A massa pode ficar seca, a massa pode ficar com um monte de buracos no meio. A massa pode dar, tem uma série de problemas que pode acontecer com a nossa massa quando essa proporção dos ingredientes, né, não estão equilibrados, certo? Então a gente tem que pensar nessa questão aí dos ingredientes, do equilíbrio, né, para você ter tudo isso que eu falei, sabor, cor, textura, porosidade, tudo na medida certa, combinado? Agora o segundo ponto que muita gente erra também é você ter uma receita mal executada. O que acontece? Quando você tem uma receita mal executada, a sua massa provavelmente vai dar errado. Então, o que a gente pensa? O que é uma receita mal executada? É quando você tem uma receita, de repente, lá, em uma proporção boa em equilíbrio, né? De ingredientes, a tua massa está super equilibrada, uma massa boa, porém você executa essa massa de maneira errada. Você coloca os ingredientes de maneira errada nessa massa, você faz o seu forno, de repente, está com algum problema, né? E que a sua massa ali não ficou legal. Então, tudo isso é importante você sempre verificar, né? Então, seguir as instruções, o passo a passo, é importante, né? Por isso que eu falo aos meus alunos, conheça o seu forno, por exemplo, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu tenho que comprar um forno novo para começar, né? Não precisa, você pode começar com aquilo que você já tem e conhecer o seu equipamento, né? Saber como que o seu equipamento reage àquele tipo de massa que você está fazendo. E isso a gente faz com testes, né? Então, quando você entende o seu equipamento, quando você for assar a sua massa, por exemplo, você por exemplo, na primeira vez que você assou a sua massa, né? E ficou mais baixa de um lado, mais alta do outro. Pode ser que seu forno esteja com a temperatura desregulada, tá assando mais lá atrás, tá mais quente, né? Tá desequilibrado ali alguma coisa. E você vai testar da próxima vez fazendo, virando a massa, de repente, no meio aí da cocção, né? Então, essas coisas a gente vai ajustando, né? Então, até a gente poder conseguir ter um forno novo, se for o caso. Mas eu trabalhei muito tempo com forno que eu tinha velho mesmo e eu ia adaptando as coisas, né? Eu conhecia o meu forno. Então, mais importante do que você sair comprando um forno novo, mais importante é você conhecer o seu forno, né? Porque até mesmo um forno novo pode dar problema, né? Se você não sabe como esse forno reage. Quando você compra um equipamento novo, você vai ter que testar também, né? Então você vai ter que conhecer esse forno, certo? Então é importante a gente pensar nisso também. Então, quando a gente pensa numa receita mal executada, uma coisa muito importante que eu falo aos meus alunos, e tanto é que as minhas receitas dentro do projeto Buttercream são todas
pesadas, certo? Eu não dou receitas em xícaras e colheres, por exemplo. Sempre são receitas pesadas. Por quê? Porque eu sei que quando meus alunos forem fazer aquela receita pesada, eu sei que vai sair exatamente igual à minha receita, certo? Então, dei lá a minha receita de massa amanteigada. Eu sei que a massa deles vai sair exatamente igual à minha, porque as receitas são padronizadas. Então, não adianta você querer começar na confeitaria ou até mesmo, né, você que já faz e ainda está utilizando receitas dadas em xícaras e colheres, a sua massa muitas vezes, às vezes é imperceptível, mas pode estar acontecendo isso. Sua massa não está saindo sempre da mesma forma como deveria sair. Porque receitas dadas em xícaras e colheres, elas não são exatas, né? Então, por exemplo, você pega uma receita lá da internet, que tem lá 2 xícaras de farinha. Você chega na tua casa, se não tem a medida exata do lado da xícara, a quantidade, por isso que tem que cuidar com essas receitas de internet. Né? Tem muita gente aí que fica só caçando receita, achando que receita é a salvação, e não é. Você tem que pensar na técnica, certo? Então, se você quer ter uma massa de bolo perfeita, quer fazer bolos perfeitos, se você quer viver da confeitaria com bolos altos e decorados, você tem que pensar na técnica. Depois você pensa na receita. Primeiro a gente aprende a técnica. A técnica é sempre mais importante que qualquer receita, certo? Porque um bolo a gente tem que pensar em bolo estruturado, a gente tem que pensar que esse bolo tem que sobreviver ao transporte, né? Então, se você não tem a técnica, você vai ficar sofrendo aí na sua cozinha. Né, perdendo tempo e dinheiro, porque o que, que acontece? Quando a gente não sabe o que a gente faz, quando a gente não tem a técnica, a gente gasta ingrediente, joga ingrediente fora, né? Porque a gente não sabe o que está fazendo de errado. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Perde tempo, porque quanto mais você erra, mais tempo teu é desperdiçado ali, né? Porque a gente quer o quê? Praticidade, a gente quer agilidade na cozinha. A gente tem que dar conta de produção de bolo. Então, a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Então, se você ainda está nessa de ficar, muitas vezes, pegando receita da internet e sofrendo aí na cozinha, você está perdendo tempo, né? Tá deixando de correr atrás do seu sonho aí, que é viver dos bolos, pegando receita na internet em vez de buscar a técnica, certo? É a técnica que vai fazer você fazer bolos lindos, maravilhosos, mesmo que você não entenda nada de bolo, porque eu também não entendia nada de bolo. E quando eu fui buscar conhecimento e buscar a técnica, é que eu consegui fazer bolos maravilhosos, né? Tanto em sabor quanto em beleza, né? Bolos que perfeitos, né? Para mim, tem que ser perfeito para você, né? Então, mas que precisa ser estruturado, né? Então, a primeira coisa, antes da beleza, a gente tem que pensar na estruturação desse bolo. O bolo tem que chegar inteiro lá na festa, porque senão você trabalha com sonhos, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente não vende bolos, nós vendemos sonhos. É o sonho da pessoa que está casando, é o sonho do aniversário daquele filho, né? É o sonho da festa de 15 anos. Então, a gente trabalha com sonhos. Se a gente erra nesse quesito de estruturação, a gente pode acabar com um sonho. Já pensou o bolo desmoronar lá na festa, no casamento? Deus do céu, né, gente? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente vai pensar em bolos, é muito mais profundo do que simplesmente seguir uma receita, né? E isso aqui que eu tô falando para você é a pontinha do iceberg, né? É um pouquinho aí do que a gente precisa entender, certo? Para você ter uma massa perfeita. Então, a padronização e receitas dadas em xícaras e colheres receitas dadas em xícaras e colheres, você não tem padronização na sua cozinha. Então, os prejuízos perda de tempo, dinheiro, porque você não consegue precificar. Então, às vezes, você está colocando quantidades a mais, sem necessidade. Né? Então, imagina, você está colocando lá, pede uma xícara de farinha, só que não tem a quantidade exata, você vai lá e faz aquele morro lá, uma xícara de farinha. E aí vai farinha a mais. Quando você vai ver no final do mês, isso deu uma grande quantidade. E isso prejudica o quê? O teu negócio, né? A sua precificação, que é uma partezinha
que ninguém gosta, mas é muito fácil precificar o nosso bolo quando a gente sabe como precificar, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A padronização, ela ajuda a economizar, ela mantém a qualidade, né? Porque você sempre vai entregar a mesma coisa para o seu cliente. Mas você sempre vai entregar a mesma massa de bolo para o seu cliente. Seu cliente não vai comer um dia, tua massa tá seca, no outro dia tua massa tá esfarelenta, no outro dia tua massa não. Você vai comer sempre, o seu cliente vai comer sempre a mesma massa, saborosa, macia, que derrete na boca, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas, certo? Então, existe, né, vários tipos de métodos de preparo, como eu falei para você, né? E quando a gente entende os métodos, né, a gente consegue deixar a execução desse preparo, a gente consegue fazer mais corretamente. Então, por exemplo, a gente tem método de preparo espumoso, método de preparo direto, cremoso, né? Então, dentro do método espumoso, a gente tem o método quente, método frio, método cremoso tradicional, método cremoso reverso. Então, são vários os tipos de método que a gente pode estar fazendo as nossas massas de bolo. E cada método vai trazer um resultado diferente para sua massa, né? E isso é um universo muito legal, porque a gente, com conhecimento, a gente consegue ter liberdade para fazer da nossa massa, né? Para escolher a melhor massa para o nosso bolo, né? Então, dependendo do tipo de bolo que você vai fazer, tem a massa correta também, né? Para você levar mais sabor ao seu bolo, né? Equilibrar com o recheio correto. Então, tudo é um conjunto. Então, estar atento a esses dois pontos, receita mal equilibrada, receita mal executada, vai fazer com que a sua massa dê errado, né? Então, tenha sempre uma receita boa e execute essa receita corretamente, levando em consideração as instruções da receita, né? Principalmente, e claro, seu forno, né? Enfim, tudo que foi falado aqui. Uma questão importante também que eu sempre falo aos alunos, que eu mostro, né, exatamente como deve fazer, é fazer a sua organização de produção, né, o seu planejamento. Então, fazer o seu planejamento até para colocar na ordem correta os ingredientes dentro da sua massa de bolo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes eu já esqueci de colocar, por exemplo, muitas vezes não, mas eu já esqueci, por exemplo, de colocar açúcar na massa. Quem nunca esqueceu de colocar um fermento na massa? E aí, quando você não tem esse ponto de atenção, principalmente numa produção, a gente acaba perdendo tempo e dinheiro também. Por quê? Porque a gente vai, por exemplo, fazer uma produção de a gente vai lá fazer 3 receitas de massa, certo? Você esqueceu de colocar o fermento na massa. O que, que vai acontecer? Você vai assar essa massa e muitas vezes, na maioria das vezes, vai dar errado, né? Se essa massa que vai fermento, vai dar errado a sua massa. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que jogar fora, né? Porque para vender já não vai dar. Ou você vai ter que comer toda essa massa aí. Então, é desperdício de tempo, né? Porque você vai ter gasto todo um tempo para fazer, vai ter que refazer e dinheiro, porque você vai ter que jogar ingredientes fora, né? Então, o conhecimento vai te trazer isso também, né? E quando a gente faz o nosso mise en place, que é a organização dos nossos materiais antes de começar a fazer uma receita de bolo, isso também faz parte da execução da massa. E isso vai ajudar muito na hora de você fazer a sua massa de bolo, né? Então, isso é fundamental também para você conseguir ter uma massa de bolo perfeita, certo? Então, para você errar menos na sua massa de bolo, para você ter uma massa realmente perfeita, aquela massa que quando a gente come é macia, é gostosa, né, saborosa, enfim. A gente precisa pensar em conhecer os métodos, né, as massas, saber executar as técnicas, conhecer também os tipos e as funções dos ingredientes, né, para você saber levar realmente sabor ao seu bolo e saber o porquê, né, daquilo. Ter receitas pesadas, né, padronizadas e testadas, né, e entender o porquê das coisas, né, para você saber consertar. Então, às vezes, a massa talhou, a massa
apareceu não sei o que na massa, como é que eu faço para consertar? Então, quando você tem a técnica, a gente consegue consertar as coisas muito facilmente na nossa cozinha e o sofrimento é menor, né? Porque é sofrimento quando a gente não acerta a massa, que a gente tem que refazer 10 massas para acertar uma. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Então, e tenho alunos meus também que já passaram, né? Então a gente sabe do que está falando. Então vamos falar aqui 3 dicas para você aí ter uma massa de bolo perfeita, certo? Quando a gente pensa em massa de bolo, a gente tem que pensar em farinha de trigo, certo? Então qual é a melhor farinha para usar no bolo? Se vocês tiverem dúvida, a gente já vai colocando aqui no chat. Não deixa também de curtir esse vídeo, compartilhar essa live para você receber cada vez mais conteúdo. Se inscreva no canal do YouTube, que a gente está levando conteúdo sempre toda semana para você, conteúdos riquíssimos em valor, para você realmente aí viver de bolos de festa altos e decorados, para você que não sabe nada de bolos, para você que já é confeiteira, que está trabalhando e quer aprender, né? Às vezes você está lá com dificuldade ainda para fazer sua massa, para fazer seu recheio, de repente não está conseguindo vender o que gostaria de vender, então já curte, já compartilha, se inscreva aqui no canal para você receber cada vez mais conteúdo, certo? Então vamos lá, as nossas 3 dicas sobre farinha. Primeiramente sobre farinha. Para você fazer um bolo de festa perfeito, a gente precisa da farinha, né? Obviamente, farinha de trigo, que é uma receita tradicional, vai farinha de trigo. Quando a gente vai escolher uma farinha de trigo, a gente tem que pensar na quantidade de proteína que tem nessa farinha de trigo. Porque o que acontece? Quanto mais proteína tiver nessa farinha de trigo, menor, ela não é tão boa para bolo, certo? Então, quanto mais proteína, pior para bolo. Por que isso? Porque a proteína, quanto mais proteína, mais fácil é o desenvolvimento do glúten dentro da nossa massa. Então, a farinha, quando ela entra em contato com o líquido e com a força mecânica, que é ali bater a massa, ela começa o desenvolvimento do glúten. Então, quanto mais você bate essa massa, mais ela vai desenvolvendo o glúten, certo? Então, quanto menos proteína tiver na farinha, você vai olhar ali nos ingredientes da farinha, é melhor para o bolo, certo? Então, o glúten é uma rede elástica, né? É uma rede elástica aí que a gente que desenvolve, mas isso a gente não quer para bolo, a gente quer para pão. Né? Então, quanto mais a gente sova o pão, mais elástico ele vai ficando. E isso a gente não quer para o bolo, porque o bolo a gente quer maciez, né? A gente quer outra estrutura, outra textura para o bolo. Então, não é interessante a gente desenvolver o glúten, certo? Primeira dica. A segunda dica é divida a sua massa sempre em 2 ou mais formas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 formas de 15 centímetros por 10 de altura. Então, a minha receita ela rende 2 formas, por exemplo, né? Ela vai depender do tamanho de forma, mas uma receita, por exemplo, que eu tenho, que eu ensino aos alunos, eu oriento dividir em 2 formas ou mais. Por quê? Quando a gente divide a massa em 2 formas, a gente consegue que a nossa massa asse mais rápido, né? E evita muitos problemas aí de massa afundar, de massa ficar seca, enfim, vários outros problemas. Então, sempre divida a sua massa. Não coloque muita massa na forma, certo? E a terceira dica é não unte as laterais da forma, tá? Então, utilize sempre um desmoldante no fundo da forma ou um papelzinho manteiga. Por que isso? Quando você unta as laterais da forma, sua massa tende a não crescer muitas vezes tão retinha, ela tende a encolher, né? E isso pode fazer o seu bolo não ficar tão retinho, principalmente na hora que a gente vai nivelar, né, para montagem do nosso bolo, certo? Então, eu gosto do papelzinho manteiga. Então, depois que a massa assa, a gente
descola com uma faquinha aqui com cuidado e só vira a massa e ela sai super fácil, certo? Então essas 3 dicas vai te ajudar a ter uma massa de bolo sempre perfeita. É claro, né, que você não pode esquecer dessas 2 coisas, de todo o conteúdo que eu falei aqui para você, tá certo? Então, ó, hoje nós falamos sobre massa de bolo aqui. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima live. Até mais. Tchau, tchau.